1 sobre n raiz enésima de x elevado a n menos 1, qualquer que seja x, diferente de zero, no domínio da f. Tá? Eu boto o domínio da f que depende da paridade do n, né? Tá certo? Qualquer que seja x diferente de zero no domínio de f. Então vamos lá, prova. Prova disso. Primeiro vamos provar que ela não tem derivada no zero, tá? Então, o zero pertence ao domínio de f, claro, zero pertence ao domínio de f, claro que pertence. E o limite com u tendendo a zero de quem? De f de u menos f de zero sobre u menos zero, esse limite, ele é mais infinito. Por quê? Porque ele é o limite com u tendendo a zero de quem é f de u? Raiz enésima de u. F de zero é zero, então fica só isso aqui. Tá certo? Que eu posso escrever isso como sendo o limite com u tendendo a zero de raiz enésima de u, e aqui embaixo eu posso escrever como sendo raiz enésima de u vezes raiz enésima de u elevado a n menos 1. Certo? É a mesma coisa, né? Porque fica raiz enésima de u elevado a n que dá u. Aí eu posso cancelar esse com esse. E isso aqui dá o limite com u tendendo a zero de quem? De 1 sobre de u elevado a n menos 1. Se o n é par, u tender a zero é u tender a zero pela direita, por valores positivos. De modo que u elevado a n menos 1 tende a zero por valores positivos. A raiz enésima também tende a zero por valores positivos. E o limite dá quanto? Quanto? Mais infinito. Agora, se o n é ímpar, em princípio, eu preciso separar. Fazer o limite com u tendendo a zero pela direita e o limite com u tendendo a zero pela esquerda. Mas observe uma coisa. Se o n é ímpar, n menos 1 é par. E aí, tanto faz se u está tendendo a zero pela direita, no caso que o n é ímpar. Se u está tendendo a zero pela direita ou u está tendendo a zero pela esquerda, u elevado a n menos 1 tende a zero por valores positivos, que está elevado a expoente par. Aí a raiz enésima tende a zero por valores positivos, o limite também dá mais infinito. Então, o limite dá mais infinito, independente da paridade do n. Aí isto diz o quê? Isto diz que a função f não é diferenciável em zero, porque o limite dá mais infinito. O limite tem que ser um número real. O limite do quociente do Newton no zero precisaria ser um número real para f ser diferenciável no zero, coisa que não é. Tá? Agora, se você pegar um x diferente de zero no domínio de f, a coisa é diferente. Tá? Se você pega um x diferente de zero no domínio de f, o que que ocorre? Vamos lá. Então, veja. Agora, dado x diferente de zero no domínio de f,
Tá? Aí a coisa muda. Quem é o limite? Quem é o limite com U tendendo a x de f de U menos f de x sobre U menos x. Isso é o limite com U tendendo a x de raiz enésima de U menos o quê? Raiz enésima de x sobre U menos x. Que eu posso escrever como sendo limite com U tendendo a x de... Embaixo eu escrevo U como sendo raiz enésima de U elevado a n. Tá? Então fica raiz enésima de U, quer dizer, a enésima potência da raiz enésima de U. E aqui é a enésima potência da raiz enésima de x. E em cima continua sendo raiz enésima de U menos raiz enésima de x. E agora eu fatoro aqui, como eu fatorei na proposição anterior, só que envolve a raiz enésima. Então isso aqui fica o limite com U tendendo a x de quem? Tá? De quê? Né? Aí fica, ó, fica grandão. Raiz enésima de U menos raiz enésima de x vezes o quê? Aí a raiz enésima de U elevada a n menos 1, correto? Mais a raiz enésima de U elevada a n menos 2 vezes a raiz enésima de x, mais, mesma coisa, expoente de um vai diminuindo em uma unidade, enquanto o expoente do outro cresce em uma unidade. Então, o penúltimo seria quem? Raiz enésima de U vezes. E o último seria, aqui não é n menos 1 não, é n menos 2. O último aqui é raiz enésima de x elevado a menos 1. Está aparecendo tudo aqui, cara? Ah? Menos 1. Menos 1. E falta fechar o quê? Um parênteses. Tá certo? E em cima é raiz enésima de U menos raiz enésima de x, que será o quê? Ó, cancelado. Tá? Então isso fica igual a quê? Ao limite com U tendendo a x de quem? Aí fica embaixo, vamos botar. Isso aqui fica raiz enésima de U elevado a n menos 1, como eu estou falando. Tá? Propriedade das raízes enésimas. Aqui é raiz enésima de quê? De U elevado a n menos 2 vezes x, propriedade de raiz, né? Propriedade das raízes enésimas. Aqui mais, né? Pontinho, pontinho. Raiz enésima de U vezes x elevado a n menos 2. E aqui fica raiz enésima de x elevado a n menos 1. E o 1 aqui em cima, né, que fica cancelado. Agora ficou fácil. Por quê? Porque isso aplica logo o limite. O denominador tem limite diferente de zero. Se o n é ímpar, tá certo? Se o n é ímpar e o x é positivo, todas as parcelas são positivas. Tá certo? Entendido? Tá? Mesma coisa, se o n é ímpar e o x é negativo, todas as parcelas são positivas. Então, e a soma de coisas positivas é positiva. Então, o limite do denominador é diferente de zero. Se o n for par, mesma coisa. Então, esse limite dá o quê? Dá 1 sobre o quê? Quanto é o limite disso? Raiz enésima de x elevado a n menos 1. Quanto é o limite desse aqui? Quanto é? Também vai dar raiz enésima de x elevado a n menos 1. Mais, pontinho, pontinho, o penúltimo também dá raiz enésima
de x elevado a n menos 1 e o limite da constante, a constante raiz enésima de x elevado a n menos 1. E são quantas as parcelas aqui dessa soma? N parcelas. De modo que isso dá o quê? O que diz a proposição? 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1, que é um número real. Que é um número real, tá? Diferente de zero, né? Tá bom? Isso aqui, tá bom? Dá 1 sobre n. Logo, qual é a conclusão? Logo, f é diferenciável. F é... Não, já tá até aqui. Dado x diferente de zero, logo, não precisa mais dizer para todo x, não, porque já está aqui de partida, tá? Dado x diferente de zero, qual é a conclusão? Logo, f é diferenciável em x e... Não precisa dizer, porque já aí que tá, já está de partida. Ó. Dado x diferente de zero, vírgula, logo f é diferenciável em x e... não precisa não pode fazer isso que você está dizendo. Senão fica gramaticalmente tudo errado. Tá? 1 sobre... Fica errado. 1 sobre n vezes raiz de x elevado a n menos 1. Tá? Dado x diferente de zero, a f é diferenciável em x e a derivada dá isso aqui. Tá bom? Tá ok? Agora, bem, vamos aplicar aqui no cantinho. Então, se você tem f de x igual a raiz quinta de x, e isso é para todo x real, tem a derivada. É 1 sobre 5 raiz quinta de... Mas é o quê? Exatamente, para todo x diferente de zero. X igual a zero não tem derivada. Tá? Não tem derivada no zero. G de x igual a raiz décima de x. E isso é para todo x maior que ou igual a zero. Quem é a derivada da g em x? 1 sobre 10, raiz décima de x a nona. Mas aqui é para todo x maior que zero. Tá? H de x igual a raiz quadrada de x. E isso é para todo x maior que ou igual a zero. Então, quem é a derivada? 1 sobre 2, raiz quadrada de x, mas isso é para todo x maior que zero. Certo? Diga. Não, porque aqui raiz décima só está definida para x maior que ou igual a zero, cara. Mas a derivada é porque ela não tem derivada do zero. Quem é o domínio aqui? Zero mais infinito fechado. Quem é o domínio da derivada? Zero mais infinito aberto. Quem é o domínio da função aqui? Os reais. Quem é o domínio da derivada? É asterisco. Tá? Tira isso aqui. Bem, essas são proposições para derivar funções específicas. Mas há proposições mais gerais que te permitirão derivar mais funções, ou seja, aumentar o elenco de funções que você consegue derivar. A raiz enésima, ela não é uma função diferenciável, pois ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Mas a x elevado a n é, né? É diferenciável, a função afim é diferenciável. E agora há uma proposição mais geral, aí é que aumenta o elenco de funções a se derivar, que é essa daqui. Ó. Tá? Sejam f e g funções e x um número real. Se f
e g são diferenciáveis, se as duas são funções diferenciáveis em x, nesse número real x, então a soma das duas é diferenciável em x e a derivada da soma das duas em x é a soma das derivadas em x. Essa proposição diz que a soma de duas funções diferenciáveis em x é diferenciável em x. E a derivada da soma em x é a soma das derivadas. Aqui é a derivada da soma em x. E aqui é o quê? A soma das derivadas em x, tá? Prova. Prova. Admita as hipóteses. Para não ter que escrever tudo outra vez. Admita as hipóteses. Então, daí da admissão das hipóteses, como a f é diferenciável em x, x pertence ao domínio da f, claro, né? Como a g é diferenciável em x, x pertence ao domínio da g. E também porque a f é diferenciável em x e a g é diferenciável em x, tem mais coisas. São números reais. São números reais os limites. Que limites? Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. E qual é o outro limite que é real? Limite com u tendendo a x de quem? G de u menos g de x sobre u menos x. Logo, pessoal, como o x está no domínio da f e também está no domínio da g, x está na intersecção dos domínios, que é o domínio da soma. Então, x pertence ao domínio da soma das duas. Primeira condição de diferenciabilidade está aqui. E, agora, isso não basta para ser diferenciável em x a soma. Eu tenho que ver quem é o quê? Limite com u tendendo a x de quem? De f mais g aplicada em u, perdão, f mais g aplicada em u menos f mais g aplicada em x sobre o quê? O menos x. Tá? Mas isso aqui eu sei quem é. Isso aqui é o limite com u tendendo a x de f mais g aplicada em u. É f de u mais g de u. É a definição da soma. E f mais g aplicada em x é f de x mais g de x. Com menos na frente fica o quê? Menos f de x menos g de x. Tudo sobre o menos x. Tá bom? Mas isso é igual a... Agora sim, volta à situação normal aqui.